Tu és adorado, Senhor. Exaltamos a grandeza do teu nome e nos unimos, Senhor, como filhos nesta plataforma, Senhor, que não é somente online, mas é um ambiente profético, um ambiente espiritual, porque nós, como igreja, como filhos, e através do Espírito da profecia, transitamos em ambientes, em dimensões do Espírito. Estamos conectados pelo Teu Espírito, unidos pela Tua Palavra e fundamentados em Ti, Jesus. E que tudo que iremos viver e experimentar aqui exalte o Teu nome, glorifique o Teu nome. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida das minhas irmãs, das Tuas filhas. Profetizo, Senhor, uma temporada de destravamento de destinos, uma temporada de ativação profética, uma temporada de rompimento, Senhor. Uma temporada em que cativeiros serão abertos, cadeados quebrados, uma temporada em que os céus se abrirão sobre as tuas filhas e nós, Pai, poderemos desfrutar dos tesouros espirituais, das riquezas espirituais, das riquezas ocultas, dos tesouros encobertos, porque estamos em Cristo, Senhor. Rakandorokovandarabacatas. Ramandorokomandarabacatas. Storokovandarabakatas. Maramandarabacas. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridas? Daniele Sandes, né? Daniele, o Senhor me mostra como que, sabe quando você está diante de uma grade, mas não há paredes, é só uma grade que está à tua frente. E o Senhor, ele diz assim, essa grade, essa prisão que você acha que você está, ela só existe nos teus medos. Sim. Por causa dos teus medos, tu tens te tornado frágil, mas o Senhor não te chamou como uma mulher frágil. O Senhor te chamou como uma mulher forte. Amém. E Ele coloca hoje em ti um Amém. espírito forte. Amém. Tu verás que não há cadeados que o Senhor já não tenha quebrado na tua vida. E tu verás que já não há mais cadeias que o Senhor já não tenha quebrado na tua vida. Porque tens sido aprisionada pelo medo, e o medo tem te impedido, tem te neutralizado. Mas hoje, como profeta do Senhor, eu libero sobre ti um decreto dos céus. Quebra esses cadeados e derruba essas grades. E que te estabelece debaixo desse manto. Eu vejo como um manto que te cobre, esse manto te redime, esse manto é um manto de remissão, um manto de resgate, porque o Senhor é o resgatador. Eu te resgato, diz o Senhor. Eu te resgato, filha, diz o Senhor. E há uma semente que o Espírito do medo tem lançado em ti. E essa semente tem te neutralizado. Mas hoje o Senhor arranca toda semente que te neutralizou. E hoje Ele te diz, eu te dou um espírito valente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não é como a gente quer, né? Mas como o Espírito quer. Nós estamos aqui em um ambiente profético. E o ambiente profético, ele é como um rio. Eu vejo como nós estamos como um rio que está fluindo. Sabe, gente? E nesses dias, nós temos vivido aqui em casa uma temporada muito forte de dimensionamento.
mas para que nós possamos viver tempos de dimensionamento, nós precisamos romper com muitas coisas que nos limitam. Somente homens e mulheres determinadas a romper com os seus limites podem dimensionar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, podem dimensionar a sua vida no Espírito. A tua vida no Espírito, ela tem sido limitada pelos limites que tu aceitou. Você sabe que quando Abrão ele recebe a egípcia, né? A serva de Sarai, Agar, o nome dela, né? Agar era egípcia. Você sabe o que significa o nome Agar no original do egípcio? Significa limite. Deus tinha uma promessa para Abrão de o tornar pai de uma multidão. E ele aceitou um limite. Porque diz a Bíblia que Abrão ouviu Sarai. Porque Sarai estava debaixo de um manto de medo, de um manto que limitou. Eu não posso, ela disse, eu não posso te dar esse filho. Mas o que vem não é do limite, o que vem é do Senhor. Nós vamos ter que determinar se nós casamos com o nosso limite ou se nós casamos com a promessa. Amém? Eu quero profetizar essa palavra na vida de vocês antes de entrar no estudo aqui. Deus, o Espírito Santo rompe com os limites que vocês estabeleceram na vida de vocês. Vocês têm vivido dias de limites, onde os olhos de vocês chegaram em um ponto e não avançam mais. Mas o Senhor rompe esses limites e vocês vão viver uma temporada de dimensionamento. Porque somente aqueles que vivem em dimensões proféticas, sobrenaturais, podem não só ver, mas podem tocar no sobrenatural. Aleluia. Racabadavas. Amém? Vamos lá. Estudo de hoje, né? Segundo a dona Ana Sacal, me deu a responsabilidade de falar sobre manto. E para a gente entrar nesse tema, é um tema muito forte, gente. Meu Deus do céu. Manto vai mudar o entendimento dessa revelação de mantos, vai mudar muita coisa na mente de vocês, tá? Se prepare, aperta o cinto, porque talvez eu vá tocar aqui em pontos que vão deixar vocês desconfortáveis, mas eu quero de antemão dizer a vocês, eu não conheço a realidade de vocês, porque eu tenho, assim, apesar de eu e a Ana, a gente é unicarne, sabe, gente? Nós somos muito grude, eu e a Ana, muito. A gente tem uma aliança, né, de não entrar no trabalho um do outro. Quando nós éramos pastores em Belém, a gente entrava muito no trabalho um do outro e a gente acabava brigando, se desentendendo, porque imagina 2 profetas no mesmo ambiente. Não adianta, irmãos. Aí a gente teve que chegar e dizer, vamos ter que fazer uma aliança aqui, senão a gente não vai avançar. Porque eu reconheço o que tu carrega e tu reconheces o que eu carrego, aí a gente caminha reconhecendo o que cada um carrega. Então, eu sou muito, assim, de honrar aquilo que a Ana carrega. E tem coisas que Deus entrega para ela que eu falo, é teu, não compartilha comigo, é teu. Porque Deus vai usar isso, né, para abençoar outras vidas. Então, eu estou dizendo isso porque eu não conheço a realidade de vocês, não sei como vocês estão vivendo, a não ser um pouco, né, da questão do Uruguai. Gislane, tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus, vocês? Amém. Então, quando a gente fala de manto, nós estamos falando de algo que é físico, mas também espiritual, porque o manto transiciona
ele transita nessas duas dimensões, porque é algo que aponta para o espírito, algo que o espírito carrega. Só o espírito pode te entregar um manto. Um homem não tem autoridade de te entregar um manto que ele não recebeu de Deus. Toda vez que um homem te entregar um manto que ele não recebeu de Deus, na verdade, ele está colocando sobre ti um peso de um sistema religioso que vai te prender e vai te neutralizar. Sabe? E é tremendo isso. Porque quando Elias sobe, ele não entrega o manto a Eliseu enquanto ele está na terra, ele só entrega o manto enquanto ele está no céu, ele está subindo. Por quê? Porque ali Elias está dizendo, Eliseu, tu não vais receber nada das minhas mãos. Enquanto eu toco a terra, tu vais receber algo que vem dos céus. Amém? Então, eu quero fazer uma pequena introdução aqui, para poder entrar na questão do manto espiritual. Eu quero falar do manto físico, que é o talit, né? Para algumas pessoas falam de talit. O talit, ele tem um simbolismo profético muito forte. Mas ele é muito respeitado na cultura judaica como algo que carrega honra, algo que carrega respeito e, acima de tudo, algo que aponta para as leis do Senhor, para a Torá. Né? A palavra talit, ela vem do original, aquilo que carrega as leis, aquilo que carrega a palavra. Amém? Em Números, capítulo 15, a partir do versículo 17, está escrito assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, façam para si franjas nas extremidades das suas vestes ou dos seus mantos e ponham nas franjas de cada orla um cordão azul. Deuteronômio, capítulo 22, no versículo 12, diz, farás para ti franjas nas 4 extremidades da tua capa ou do teu manto, com que te cobrires. Então, a primeira coisa que eu quero te falar aqui em relação ao talit, né, ao manto, que é o pontapé inicial. O motivo, é o fato pelo qual muitas vezes nós nos limitamos. É quando nós carregamos algo sem o entendimento do que nós carregamos. Todas as vezes que você faz algo sem entendimento, toda vez que você pratica algo sem o conhecimento daquilo, na verdade, aquilo se torna sem efeito na tua vida. Por isso que muitas vezes nós estamos há anos e anos vivendo em ciclos, né, em rotinas, que não nos fazem experimentar a glória de Deus, nos fazem ver a majestade do Senhor. Sabe, esses dias nós tivemos o nosso apóstolo, o apóstolo Marcos aqui, em São Paulo, em uma rota de 12 dias, e em todos os lugares, as igrejas que ele passou, houve uma característica, muitos sinais, muitas curas, muitos milagres. E 90% dos milagres foram milagres relacionados a ossos. Cura de coluna, cura de tendões, ossos que foram restaurados, inúmeros, e foi algo assim muito visível, o poder de Deus, né, curando ossos. E a palavra no original, osso, ela é essência, é uma estrutura que te coloca de pé. Então, o que nós estamos entendendo no Espírito? Deus está curando a essência da igreja. Deus está restaurando, né, a estrutura que colocou a igreja de pé. Porque aquilo que coloca a igreja de pé não vem de homem, gente. Vem do Espírito. Então, quando Deus coloca sobre um homem um manto, um talit, ele está dizendo, você está carregando algo que não é seu. Primeiro ponto que eu quero que você escreva aí.
Você está carregando algo que não é seu. Amém? Então ninguém pode transferir, ninguém pode dar aquilo que não é seu. Nós, quando transferimos, quando nós lançamos algo sobre alguém, nós temos que fazer isso através da direção do Espírito, a partir do entendimento do que está sendo feito. Por isso que quando o judeu, ele coloca sobre si o talit, a primeira coisa que ele está fazendo, ele está colocando sobre ele a palavra, ele está colocando sobre ele a lei. Ele está dizendo, eu estou debaixo da lei, eu estou debaixo da palavra. Por isso que Jesus vem e ele não revoga a lei, ele não anula a lei, ele cumpre a lei. Né? Porque Jesus carregava o talit também, ele se cobria com o talit. E onde ele passava, as franjas do seu talit, né, eram vistas. Amém? Eu quero falar rapidamente sobre as características do talit. Ele geralmente é feito de linho, de lã ou de algodão, né? Lã, linho e algodão. As cores tradicionais do talit é o branco, que simboliza a pureza, com listras azuis ou pretas, né? Que simboliza, o azul simboliza o celestial. Então, o manto, o talit, ele carrega algo celestial, né? Mas também é algo que traz pureza e santidade, ok? Gente, eu vou ministrando aí, qualquer dúvida você marca depois, se você quiser levantar a mão, tá? Eu paro, você pergunta, não tem problema nenhum. Mas eu quero avançar porque eu estou falando só do manto especificamente do talit. Depois eu vou entrar no manto profético, ok? O simbolismo profético e espiritual do talit. O talit, primeiro, ele simboliza uma cobertura, tá? O talit simboliza estar debaixo da cobertura do Senhor. Quando um judeu ora, que ele se cobre com talit, ele está entrando em um lugar secreto com o Senhor. É como se ele estivesse entrando na tenda do encontro, né? É por isso que Jesus fala sobre o secreto, a importância do secreto. Então, o secreto não é só o lugar onde você se fecha num quarto, mas é um lugar onde você se cobre com a lei, se cobre com a santidade, se cobre com o céu, né? Tem muitas pessoas que praticam secreto sem se cobrir do céu, fazem orações no seu quarto sem se cobrir com a palavra, sem se cobrir de pureza, de santidade, né? Por isso estão em uma rotina religiosa. Você já percebeu que muitas vezes a gente vem há anos praticando coisas que para a gente não tem funcionalidade, parece que não tem efeito, né? Quem já sentiu isso, né? Por quê? É porque o espiritual deve governar o físico, gente, não o contrário. As nossas ações naturais não podem ditar o espiritual. É o contrário. Se eu entro num quarto para orar, eu primeiro preciso entrar debaixo desse manto espiritual que me cobre em Cristo. E viver uma vida de santidade, de retidão e de apego à palavra de Deus. Amém? Então, primeiro, simbolismo, cobertura. Segundo, santidade, separação. Terceiro, intimidade com Deus. O talit cria um espaço pessoal de oração. É uma espécie de tenda, né, de câmara secreta com Deus. Quarto simbolismo do talit, para um judeu messiânico, né, ele carrega a autoridade do Messias. Amém? Malaquias 4:2 está escrito, nas suas asas. A palavra asas no original aqui é canfei, que significa manto, trarás cura. Alguém pode ler para mim aí, Malaquias 4:2?
Mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Aleluia. Veja que a palavra asa aqui, no original, é a mesma que manto. Então, a salvação ele traz debaixo do seu manto, da sua presença, da sua palavra, da sua autoridade, né? E ali trará cura para as nações. Lembre de Lucas, capítulo 8, versículo 43, que fala de quem? Da mulher do fluxo de sangue. Qual foi o lugar que ela tocou em Cristo? A Bíblia fala que ela tocou nas bordas do seu manto. Ela tocou nas bordas, ela tocou nas franjas, ela tocou na lei, ela tocou na Torá, e ela sabia disso. Aquela mulher não fez algo sem entendimento. Pega essa chave. A falta de entendimento tem te levado a não acessar a autoridade do profético. Tu precisa te mover com o entendimento do que tu está fazendo. Aquela mulher sabia, ela conhecia a lei, ela conhecia os profetas, ela sabia que as franjas do talite de Cristo simbolizavam o poder e a autoridade da palavra, que era ele mesmo, e que traria cura sobre ela. Então ela fala, se eu tocar tão somente na orla, na franja do seu manto, eu serei curada, né? Isso mostra que Jesus, ele não só ele veio para revelar o Pai, mas ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei na sua própria vida. Amém? Como os judeus usam a Torá, o Talit? Eles usam nas suas orações diárias. Não estou dizendo que a gente tem que usar, tá, irmãos? Estou fazendo discorrendo aqui sobre a importância do Talit. Nas orações diárias, especialmente nas orações pela manhã, nos momentos de solenidade, como casamento, nos eventos, nas festas, né? Nos cerimoniais judaicos, tudo eles se cobrem com o talit. Para um judeu messiânico, o talit continua sendo um lembrete da Torá. Amém? Porque às vezes a gente despreza o Antigo Testamento achando que ele já foi cumprido em Cristo. E sim, o Antigo Testamento é sombra de uma realidade que está em Cristo. Mas o Antigo Testamento se conecta ao Novo na vida daquele que é espiritual e não religioso. Amém? Porque o Antigo Testamento carrega os códigos proféticos da lei. Jesus não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei. A lei se cumpriu no seu próprio corpo. Por quê? Porque Cristo era espiritual. Porque a gente despreza as leis, os princípios. Você sabia que quem despreza leis, despreza princípios espirituais? Despreza princípios, preceitos que são eternos? A Bíblia está cheia de textos que falam princípio eterno. O que é um princípio eterno? É algo que está em vigor até hoje. É algo que nós precisamos atentar e conhecer. Amém? Existem princípios eternos que não tocam a tua vida, bênçãos eternos que não tocam a tua vida, porque você não só não conhece, mas você despreza esses princípios. Ok? Podemos citar vários aqui, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Ok? A aplicação prática para o conhecimento desse entendimento do talit, né? É uma memória constante. Quando um judeu messiânico coloca sobre ele o talit, ele está dizendo aquilo que Davi orou no Salmo: bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos benefícios do Senhor. Todo o tempo ele está lembrando. Ele coloca o talit, ele está lembrando, né?
Ele coloca o talite e ele está se reportando a um lugar secreto. Ele coloca o talite e ele está se conectando às profecias. Ele coloca o talite e ele está se identificando com a separação, com a santidade. O talite é esse sinal visível de que nós pertencemos a um pacto novo, não a um pacto velho. Porque o velho já foi cumprido e hoje nós estamos no novo. Amém? Agora eu quero entrar especificamente agora nesse tema, né, do manto profético. O manto profético é uma autoridade espiritual que nós carregamos, primeiro, como filhos de Deus, segundo, como ministros do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Existem mantos que são específicos, que Deus coloca sobre a tua vida, mas ele coloca com um propósito, com uma finalidade. Se você é um profeta de ofício, você vai carregar um manto do profeta, um manto profético. Só um minutinho, gente. Filha, eu estou dando um estudo agora aqui, tá? No lugar da sua mãe, não vou conseguir. Amém? Então, ele é um símbolo espiritual de autoridade, de chamado e de unção. Quem carrega manto, carrega autoridade. Quem carrega manto, carrega unção. Quem carrega manto, carrega um chamado. Eu tive uma experiência recentemente agora que foi tremenda, gente. Tremenda. Nós estávamos em uma escola profética que a gente ministra aqui. E eu estava falando sobre manto. E eu chamei, né, para uma prática profética. Eu falei, eu vou colocar sobre ti o meu manto. E tu vai orar por essa pessoa aqui. Olha o que vai acontecer. E eu falei, Senhor, eu transfiro sobre ele o meu manto. Aí eu disse para ele, agora estende as mãos e ora para ver o que vai acontecer. Ele pegou, estendeu as mãos para ela. Ele nem falou nada. Quando ele estendeu a mão, ela caiu. E a gente terminou a prática ali e eu fui embora para casa. No caminho para casa, o Espírito Santo falou, ei, e o teu manto? Eu falei, uau. Eu disse, Ana, eu tenho que voltar lá com o Patrick. Eu disse, por quê? Porque eu lancei o meu manto sobre ele, mas eu não peguei de volta. Eu vou ter que voltar lá. Eu tive que ir na casa dele. Parece loucura isso, né? Tive que ir na casa dele e falar, Patrick, por favor, eu vou orar, eu vou falar e você repete. Senhor, eu devolvo o manto que não me pertence. Eu devolvo o manto que o Moisés compartilhou sobre mim. Isso é interessante porque muitas vezes nós queremos nos mover num manto que não é nosso. Queremos nos mover numa autoridade que nós não recebemos. Queremos funcionar numa unção que Deus não nos entregou. Amém? Então, vamos lá. Significado bíblico do manto. Na palavra hebraica, manto é aderer, que significa capa, cobertura, né? Carrega um sentido de glória, de resplendor. Era em Zacarias capítulo 3, versículo 4, fala que o profeta que carregava o manto era um profeta que era visto, onde ele passava, as pessoas identificavam, aí vai um profeta, porque ele carregava um manto. Amém? Na história bíblica, a gente vê mantos em várias passagens bíblicas, a gente vê manto como símbolo de autoridade profética em 2 Reis, né? Quando fala do manto de Elias, talvez seja o manto mais conhecido, porque o manto de Elias foi um manto de muita autoridade, carregava uma autoridade poderosa, né? O manto de Elias abriu o mar, rompeu as águas, né? O manto de Samuel, que foi rasgado, não sei se você já leu essa passagem, 1 Samuel 15, 27, né? Se você depois ler o capítulo 15 de 1 Samuel todo, você vai ver que Saul carregava um manto de rei, mas ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Qual era a ordem do Senhor? Eliminar completamente os amalequitas. E ele pega o rei dos amaleques e leva para dentro da sua casa. E o profeta vem e diz, você fez algo que desagradou a Deus? E quando ele diz assim, o Senhor te rejeitou, porque você desobedeceu a palavra, o Senhor te rejeitou. E
Samuel vira as costas para Saul, e quando Samuel vira as costas para Saul para sair, Saul pega no manto dele, e o manto dele se rasga, né? Representando que o manto que ele carregava já estava rasgado, já estava rejeitado pelo Senhor, né? O manto de Jesus, em João capítulo 19, versículo 23, fala que Jesus carregava um manto que não tinha costura, era um manto sem costura, que aponta para uma unção que é eterna, uma unção que não é terrena, não tem costura. Amém? Então, é outra chave que eu quero te entregar. Fique atento às coisas que são costuradas, gente. Não tenta costurar nada, não tenta fazer pacto com quem não tem autoridade, não tem santidade, não tem unção. Amém? As coisas de Deus não são costuradas, as coisas do Espírito, elas são plenas, elas são completas, elas são únicas. Porque Cristo, quem está em Cristo está completo, diz a Bíblia, e muitas vezes nós temos esse sentimento de estarmos incompletos porque estamos fazendo costuras daquilo que Deus nos entregou, adaptando as coisas que Deus nos entregou, né? Encaixando as coisas que Deus nos entregou para sermos aceitos por alguém. Deixa eu falar uma coisa para você no Espírito. Você não precisa se adaptar a ninguém, você não precisa se adaptar a esse século, você não precisa se adaptar a essa temporada, você tem que buscar em Deus a sua identidade, o manto que você carrega e manifestá-lo onde você está, onde você estiver. Ah, pastor, mas as pessoas vão me rejeitar, não vão gostar de mim. Não interessa. Você não precisa costurar as coisas para ser aceito. E muitas vezes nós estamos assim, né? Costurando para sermos aceitos. Por isso que o manto de Jesus era um manto que não tinha costura, porque fala de algo que é eterno. E ele colocou o Espírito Santo em nós, que é a eternidade nas nossas vidas. Amém? Alguma pergunta até aí? Glória a Deus. O manto como símbolo de chamado e transferência de unção. Elias transfere o manto sobre a vida de Eliseu, transfere o manto profético sobre ele, né? 2 Reis 2:8. Tomou Elias o seu manto, enrolou e feriu as águas. O ato de Elias lançar o seu manto sobre Eliseu, está em 1 Reis 19:19, foi um chamado público, quando Elias lança o manto, aponta para Eliseu e está dizendo, olha, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, amém? E então, o manto profético, o manto espiritual é um indicativo de chamado. Se Deus te chamou, Deus vai colocar sobre você um manto. Agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, porque muitas vezes existem inimigos que roubam o manto que você carrega. Inimigos que estão roubando a identidade que você carrega. Inimigos que estão tentando sabotar o que você carrega do Espírito, né? A Bíblia fala sobre o manto da orfandade, o manto da rejeição, o manto que está tentando te enganar, esse manto de orfandade, esse manto de rejeição, né? E que está tentando tirar sobre você o manto que Deus já colocou, que está tentando te dizer, você é órfão, você não tem pai. E muitas vezes, gente, isso é muito sério, porque nós vinculamos a nossa paternidade a um homem, amém? Homens carregam paternidade. Eu sou pai espiritual, eu carrego paternidade. Mas a minha paternidade, ela é validada pela paternidade de Deus. Amém? A paternidade que eu carrego, ela tem que apontar, ela tem que revelar a paternidade de Deus. Então, quando eu estou conectando pessoas a mim, eu preciso colocar sobre elas o manto do meu Pai, que Ele me entregou. Quando estão entendendo? E todas as vezes que você não entende esse princípio, você se apega aos homens, e quando os homens falham, quando os homens caem, você cai junto. Quando os homens fraquejam, você fraqueja junto. Não.
Você não é órfão, você não carrega manto de orfandade, você não carrega manto de rejeição. O manto que você carrega é um manto de filiação. Deus colocou sobre você esse manto e está confirmando quem você é, a sua identidade. A primeira identidade que você carrega não é ministerial. Escreva isso. A primeira identidade que você carrega é de filiação. O primeiro manto que eu carrego é um manto que diz que eu sou um filho. E é o manto mais, como é que eu posso dizer, mais chamativo. Onde um filho que carrega manto chega, todo mundo sabe que ele é filho. Lembra do manto de José? Era um manto de muitas cores. Onde José chegava, todo mundo sabia que ele era filho, que Jacó tinha dado algo especial para ele. Da mesma forma com você, você não pode rejeitar o manto de filho que você carrega. E quando é que você rejeita o manto de filho que você carrega? Quando você se sente órfão de pais vivos. Quando você se sente órfão de pais espirituais que te rejeitam, que não falam contigo, que não mandam uma mensagem, né? Aí você se sente órfão, você está rejeitando o primeiro e mais importante manto, que é o manto de filho, manto de filiação que você carrega em Cristo Jesus. Se você não carrega um manto de filho, consequentemente, você não conseguirá carregar mantos ministeriais. Como estão entendendo? Amém? Isso fala de autoridade dobrada. Você lembra quando Eliseu pede autoridade dobrada? Isso é forte, hein? Isso aqui não está na apostila. Isso é forte. Qual foi a primeira coisa que Eliseu falou quando Elias sobe? E Quem a lembra? capa de Elias, a unção. Não, qual foi a primeira coisa que Eliseu falou quando Elias sobe? Sobe. Ele subiu, Eliseu falou algo. Ele falou, meu pai, meu pai. Sim. Você lembra? Vamos ler o Sim. texto? Amém. 2 Reis, capítulo 2. Pega essa chave aí, nota isso aí que isso é muito forte. Segunda Reis. Elias é levado ao céu. Perdão, 2 Reis, tá? 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para dois lados e passaram ambos secos. Primeiro ponto aqui, Eliseu perseguiu o manto de Elias. Quando você lê os versículos anteriores, você vai ver que Elias parece que está tentando, né, se esquivar de Eliseu. Não, eu vou contigo. Não, eu vou para o Jordão. Não, eu vou contigo. Não te abandonarei, eu estarei contigo. Primeira característica, né? Característica de uma identidade de filho. Não abandona o pai. E muitas vezes nós abandonamos o nosso pai, nós deixamos o nosso pai por distrações, até mesmo dentro da igreja. Quando nós perdemos esse desejo de perseguir o nosso pai, de estar onde o nosso pai celestial está, né, o diabo começa a colocar distrações na nossa vida. Fala, queridão. Começa a colocar distrações na nossa vida. E uma das maiores distrações é o espírito da religiosidade, que não te permite perseguir o pai. Tu vai perseguir distrações, tu vai perseguir ritos, tu vai perseguir normas, mas tu não persegue o pai. Quantos estão entendendo isso aí? Forte. Então, Elias pega o manto e ele
fere, né, as águas. Por quê? Porque manto é autoridade. Diga aí com você mesmo, manto é autoridade. Amém? Diga, o manto que eu carrego como filho me dá acesso à autoridade do meu pai. Versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres e que eu te faça. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu: peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Mais uma chave importante aí. Sabe por que a gente não recebe manto ministerial? Porque nós não carregamos manto de filho, nós não perseguimos o pai, né? E aí, mas aí a gente quer unção, a gente quer autoridade, a gente quer, né? A gente quer e a gente pede, me usa, Senhor, me usa. Gente, Eliseu está dizendo assim, ó, eu quero o manto do teu espírito, eu quero a porção dobrada do que tu carrega. Amém? Mas Eliseu depois vai chamar ele de pai. Versículo 11, olha só. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou para o outro lado, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu chamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-lhes em duas partes. Então, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. E ele tomou o manto que deixara cair, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado, e Elias passou. Amém? Então, a chave do manto que nós precisamos acessar é essa. O primeiro manto, o mais importante, é o manto da nossa filiação. É o manto da nossa identidade como filhos. Porque quem carrega a filiação não é enganado pelo espírito da orfandade. Amém? Características que você está carregando um manto de orfandade. Você não sabe quem você é. Amém? Você não sabe quem você é. E por não saber quem você é, você não exerce autoridade, porque a autoridade, ela é a consequência da identidade. Sem identidade, nós não poderemos exercer autoridade. É por isso que pessoas religiosas não têm autoridade. Elas têm simplesmente, elas não carregam autoridade. Forte isso, né? Muito forte. Tem até pastores, né, pastor, que são pastores, mas não tem aquela autoridade. Quando eu tenho autoridade, eu não preciso fazer esforço nenhum. A autoridade do Espírito me legitimiza diante das pessoas. Eu não preciso dizer quem eu sou, né? A autoridade que vem do Espírito, que vem sobre o manto que eu já carrego de filho, ele testemunha por mim. Ele diz, ó, aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Não é verdade? Eu creio muito no que eu estou pregando, gente. Porque a minha vida toda eu vivi assim, buscando esse manto de filho. Buscando esse manto de filho. E hoje, né, no ministério que eu faço parte agora, as pessoas, os pastores, os profetas, por que você não coloca lá profeta Moisés? Eu falei, gente, eu não preciso dizer que eu sou profeta. Porque a unção, ela vai na minha frente. A unção que tu carrega sempre vai à tua frente, ela não vai atrás de ti. A unção não vai te seguir, ela vai à tua frente. Você está entendendo? A unção prepara o caminho. Aleluia. Então, quando Eliseu ele está reconhecendo
Ele está pedindo a unção dobrada, ele está dizendo, olha, eu já sou filho, Elias, eu te persegui, eu estive contigo, eu fui treinado por ti, eu fui preparado por ti, eu sou teu filho, eu já carrego um manto de filho, tu é o meu pai, agora eu estou pronto para receber a unção dobrada do teu espírito. Por isso que Jesus fala, perceba a conexão do antigo com o novo. Por isso que Jesus fala para os seus discípulos, se vocês crerem, vocês farão o quê? Obras maiores do que eu fiz. Por quê? Porque eu vou para o meu... Não, gente, vocês estão entendendo que tremendo é isso? Isso é tremendo, porque Elias, ele tipifica Cristo. Elias, ele sobe, ele ascende aos céus como Jesus se ascendeu aos céus. Por isso que o antigo, ele fundamenta o novo. O antigo pacto, ele fundamenta o novo pacto. Então, Elias é um tipo de Cristo, ele sobe aos céus e ele libera um manto sobre os filhos. E esse manto é um manto dobrado. Jesus está dizendo assim, ó, eu vou para o meu pai, mas vocês vão receber um unção dobrada. Não ficarão órfãos. Não ficarão órfãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus. Que tremendo. A gente pode parar aqui, gente. Entendeu? A gente precisa entender esse mistério da nossa identidade como filhos. Porque quem sabe quem é não será enganado. Amém. E eu vou dizer uma coisa. Pois não. Posso perguntar uma coisa? Claro. Então, assim, não adianta eu orar para uma unção sem ainda ter uma identidade em Cristo, que não vou receber. Nunca. Sabe por que você não vai receber? Porque a unção, ela vai se derramar. Um dos simbolismos da unção é o azeite, é o óleo, né? E Deus não coloca óleo sobre um vaso que não está preparado para receber. Um dos simbolismos da unção é o vinho, e Deus não coloca vinho novo em odres velhos, então nós não temos que nos preocupar com a unção que a gente precisa ter. Deus, não existe ninguém mais interessado em dar unção do que Deus. Porque Deus quer te dar unção. Por quê? Porque a unção, ela legitimiza a tua identidade ministerial. Amém. Sabe quando um ministério não tem unção? Isso é forte que eu vou falar, tá? Ministério sem unção é ministério sem o Espírito Santo. E, gente, ó, uma coisa que eu oro a Deus, Senhor, eu não quero, sim, ser um legalista. Acabar a minha vida falando de coisas que eu não vivi, de coisas que eu não experimentei, de coisas que eu não provei, sabe? Quando eu pregar a tua palavra, eu quero que esta palavra, ela passe por mim, porque ela é espada de dois gumes, eu quero que ela me corte, eu quero que ela me confirme, eu quero que ela passe por mim, me legitimize, e para que quando eu pregue, eu esteja pregando algo que eu provei, que eu experimentei. Por isso que Jesus era o verbo, e a Bíblia fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Deus usa o verbo para construir, e o verbo era Cristo, e Cristo está em nós, através do Espírito Santo, e um dos simbolismos do Espírito ele é o azeite, ele é a unção que nós carregamos. Então, um ambiente onde não tem milagres, gente, um ambiente onde não tem unção, um ambiente onde o Espírito Santo não está, gente, você não pode se conformar com isso. Ora a Deus e busca, quando vocês estiverem juntos como igreja, Senhor, venha no nosso meio, nós queremos a tua presença, move este ambiente, nós queremos a tua graça, cura, transforma, liberta, porque nós carregamos um manto, Senhor, e esse manto é o manto de José. Você sabe o que significa a palavra José?
Deus acrescenta a cada dia. Por quê? Porque a unção do Filho, ela se renova. Rakataramandorokovandarabass. Deus vai renovar a autoridade que você carrega. Deus vai renovar a autoridade sobre a tua vida. Mas para que Deus renove, você precisa entender quem você é no Espírito. Amém? Amém. O manto não é apenas dado, o manto é almejado, o manto é desejado, o manto é... Você carrega algo que você pagou um preço. Eliseu correu atrás do manto. Ele não deixou. Volta um pouquinho aqui em 2 Reis 2. Olha o que diz aqui, versículo 2 do capítulo 2 de 2 Reis. E disse Elias a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ele foi para Betel, Eliseu falou: não, eu vou contigo. Aí ele vai para Jericó. Ele vai para Jericó. Aí ele vai com ele. Ele não abandona, né? Então, o manto é algo que você tem que correr, você tem que perseguir, você tem que buscar do Senhor todos os dias. Quando você receber um manto do Senhor, esse manto vai carregar unção que vai quebrar os outros mantos que não são de Deus na tua vida. O manto do medo, da orfandade, o manto da carência. O pior de todos os mantos é o manto da carência. Porque o manto da carência vai fazer você depender de alguém, de um homem. Gente, eu não estou falando contra homens, não é isso. Eu sou pai, eu sou um homem, mas eu não conecto ninguém a mim, porque eu sei que quando as pessoas estão conectadas a mim, elas são carentes, elas querem um oi todo dia, elas querem a palavra do dia, elas querem, sabe, elas querem. Então, o manto que arranca a carência é o manto de filho, e eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, você não carregará mais manto de carência, porque a carência, ela é um manto que libera orfandade, a carência é um manto que libera depressão, ansiedade, a carência é um manto que está te neutralizando, que não te impede de exercer autoridade. Não te impede de exercer autoridade. Quantos estão entendendo? O manto é uma cobertura espiritual sobre ti, o manto te protege. O manto te guarda. Então, o ministério que nós carregamos como profetas não é algo simplesmente para os outros, mas é também para nós. O manto que eu carrego como profeta me protege, porque eu me coloco em oração pela minha vida, e me colocar em oração pela vida de alguém. Porque quando eu ministro sobre alguém, eu já ministrei sobre mim. Eu estou guardado debaixo dessa autoridade. Amém? Para que você receba esse manto, né? Esse manto, você não só vai ter que persegui-lo, mas você vai ter que renunciar a muitas coisas. Né? Eliseu deixou tudo para receber o manto de Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, fala que ele queria beijar seu pai, sua mãe, para seguir Elias, mas ele largou tudo, deixou os bois, deixou os cavalos e correu atrás de Elias, porque ele queria o manto que Elias carregava. O manto vai exigir de você renúncia. Amém? É por isso, gente, quem carrega manto profético, carrega o couro grosso contra renúncia, contra mentira, contra fofoca, vão falar de você, vão te perseguir, vão te jogar pedra, mas não importa, você sabe quem você é, porque você carrega algo que não é seu, você carrega algo da eternidade. Amém? Amém. Pastor, Aleluia. Pois não. veio aqui na minha memória uma palavra, da mesma que o senhor falou hoje aí, que dizia
da mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou na orla do manto de Jesus, que a primeira coisa que Jesus falou para ela, chamou ela de filha. E ela disse, filha, a tua fé te curou. Isso é lindo, porque não diz o nome dela nessa passagem, fala de Jairo, né? Fala de Jairo, mas não fala o nome dela, fala a mulher do fluxo de sangue. E aí, primeiramente, o que Jesus fez com ela foi dar filha, chamar ela de filha. Então, aí ela recebeu a paternidade, ela recebeu a filiação, né? Exatamente. Por quê? Porque o manto que nós carregamos hoje não é o manto do Antigo Testamento, amém? É o manto de Cristo. Por isso que o manto de Cristo, que eu falei, o manto de Cristo não tinha costura. Ele era um manto único, porque fala da eternidade. A eternidade não tem costura. O que é a eternidade? A eternidade é um presente contínuo. Todos os dias nós estamos vivendo a eternidade. Amém? Todos os dias você vive a eternidade. Por quê? Porque você é eterno. O que você é não está aqui, ó. Gente, há uns anos atrás eu tinha até cabelo. Eu estava vendo umas fotos minhas aqui, eu tinha até cabelo, gente. Entendeu? Então, às vezes a gente olha para a nossa estrutura carnal e se entristece e a gente se neutraliza. Ah, eu não posso mais servir ao Senhor. Porque eu estou velho, porque eu estou velha, porque eu já estou cansada, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Gente, nós temos que viver a eternidade, e a eternidade é um presente contínuo. Todos os dias eu estou em Cristo. Todos os dias eu vivo em Cristo. Todos os dias eu me uno a Cristo. Por quê? Porque Cristo me vestiu da eternidade. Romanos capítulo 3, versículo 14, alguém pode ler? Já vamos acabar, tá? Chegando já no horário. Pode ser eu. Pode ler. Romanos 3, 14. 13. 13. 13, verso 14. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Tremenda palavra. Nós não estamos revestidos do manto do Antigo Testamento, nós estamos revestidos de Cristo, porque Cristo carrega um manto que não tem costura. Pega essa chave, guarda isso no teu espírito. Amém? O que você vai viver a partir desta palavra vai determinar se você entendeu ela, se você se conectar a ela. Porque o que a religião faz? Ela costura. Não é isso? O que significa a palavra religião? Ela vem do latim religare, religar. Amém? E todo tempo, a nossa mente, quando é religiosa, ela está dizendo para nós, tu tem que te religar a Deus, tu tem que costurar a tua fé, tu tem que costurar a tua vida, tu tem que costurar isso, tu tem que costurar aquilo. Né? Então, o manto que nós carregamos não é um manto do Antigo Testamento, é um manto profético. Por quê? Porque o profético é o espírito da profecia. O espírito da profecia é o quê? Apocalipse 19:10. É o testemunho de Jesus Cristo. Então, eu carrego um manto que está testemunhando de Cristo na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, nos meus filhos, nos meus negócios, na minha igreja. Quando eu canto, eu testemunho de Cristo. Quando eu oro, eu testemunho de Cristo, porque eu sou profético. Uma coisa é ser profeta, outra coisa é ser profético. Nem todos nós seremos, né, profetas, mas todos nós temos que ser proféticos. Não, você não entendeu isso. Todos nós temos que ser proféticos. Por quê? Porque o profético, ele é a única unção capaz de descodificar a eternidade. Tu não vais conseguir entender as coisas eternas sem o profético. Moisés, profeta, é muito interessante, porque nesse versículo de Elias e Eliseu, o sobrenatural, ele se dá no redemoinho.
E é o mesmo redemoinho que nós vamos ver com Jó. Jó é essa figura que o Senhor vai usar para mostrar. Eu vejo um homem justo na terra, mas agora eu quero trazer um padrão do céu e fazer essa conexão. Para fazer essa conexão, eu preciso fazer uma extensão, algo que toca a terra e vai ao céu. Então, ele faz um redemoinho. Então, quando a gente passa por esse redemoinho, algo acontece que você não vive mais a lógica natural. Porque esse redemoinho te leva para o sobrenatural. Exatamente. Por quê? Porque isso é um dimensionamento. Elias, ele dimensionou. Ele saiu de uma dimensão física para uma dimensão espiritual. Amém? Ele acessou a eternidade em vida. Por quê? Porque Elias, ele é um tipo de Cristo. Ele tipifica Cristo. Né? O Cristo que revela a eternidade a nós. Porque o profeta Isaías, né, profetizou acerca de Cristo que ele seria o quê? O seu nome será Emanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Então, Cristo é Emanuel, é Deus conosco. Ele revela Deus, ele mostra o Pai, ele traz a eternidade à nossa dimensão. Nós estamos tocando. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca nas orlas do manto, ela está acessando uma outra dimensão. Por isso que ela foi curada. Amém? Então, a nossa mente não pode ser uma mente carnal, nossa mente tem que ser uma mente profética. Por isso que Paulo fala nos Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, o entendimento carnal não acessa a mentalidade profética. Escreve isso. O entendimento carnal não acessa a mentalidade profética. Por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem carnal não consegue aceitar as coisas do espírito, porque para ele é loucura. Né? É loucura. Pode repetir a frase, pastor? Perdão? Pode repetir. O entendimento carnal? A mentalidade carnal não pode acessar as coisas do espírito, né? Tá, obrigada. Repete, Cláudia, tá mudo. O entendimento carnal não acessa a mente profética. Exatamente. Porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. É isso que ele fala? Mas vós tendes a mente de Cristo. Alguém pode ler esse texto? Vamos ver aqui onde ele está. Alguém pode ler aí? É 1 Coríntios 2,16. Ainda bem que eu estou gravando isso, porque eu estou falando coisas no espírito aqui que não estão escritas aqui, gente. 2,16. Isso. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Agora lê do 14 para frente. É exatamente o que nós estamos falando. Tá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo. Porém, nós temos a mente de Cristo. A única possibilidade de nós sermos proféticos é se nós tivermos a mente de Cristo. Entendeu? Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Por quê? Porque existem 3 níveis de dons. 3 níveis, 3 classes de dons. Os dons redentivos, não sei se a Ana já falou isso para vocês. Os dons redentivos,
E na classe dos dons redentivos, está lá em Romanos capítulo 12, no final ali. Na classe dos dons redentivos, tem profecia. Né? Segunda classe de dons, os dons espirituais. E na classe de dons espirituais tem o quê? Profecia. E a terceira classe de dons são os dons ministeriais. E lá tem o quê? Profeta. Não é profecia, é profeta. Por quê? Porque dons redentivos são os dons que você veio da eternidade, você carrega esses dons, fazem parte da sua identidade eterna. Os dons espirituais são os dons de poder, os dons de operação, e Paulo fala, peçam os melhores, né? Paulo diz, ó, peçam os dons. E a terceira classe de dons, que são os dons ministeriais, são os dons de Cristo, são os dons do ministério. Esses, não tem jeito, você não nasce com eles, você não tem como pedi-los, é Cristo que escolhe e entrega. Cristo, porque vai falar, ele escolheu uns para apóstolos, para pastores, mestres, profetas, evangelistas, ele escolheu. Então, a gente precisa entender isso. Quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo, olha, vocês vieram da eternidade com o profético está em vocês, porque o profético é a única coisa capaz de descodificar a eternidade e fazer você se mover com a mente de Cristo. Quem é, ó, irmãs, com todo respeito, tá? Porque eu sei que mulher é mais suscetível a ter ansiedade, depressão e tudo mais. Eu creio que não é o caso de vocês. Aqui ninguém tem isso. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Mas quem tem a mente de Cristo, não há possibilidade de alguém que tem a mente de Cristo estar ansioso por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? O que diz a Bíblia. Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a ter a tua mente no profético, porque a tua mente profética vai te fazer acessar as coisas do Espírito. A tua mentalidade profética vai te fazer discernir ambientes. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ele julga todas as coisas, mas ele não é julgado de ninguém. Ninguém vai poder te julgar, ninguém vai poder te condenar, ninguém vai poder te dizer o que você tem ou o que você não tem. Por quê? Porque a tua mente, ela não é da terra, ela é do céu. Ah, pastor, então eu tenho que ser uma pessoa religiosa de que não estou dizendo isso, estou dizendo que homens e mulheres que têm mentalidade profética carregam um manto profético. Carregam um manto profético. Não podem ser confundidas, não podem ser enganadas. Você vai conseguir discernir ambientes. E eu vou dizer uma coisa para você, gente, tá? Quando o teu profético for desperto, quando a tua mentalidade profética for desperta, ativada, destravada, ou você muda os ambientes, ou você sai dos ambientes. Porque tem ambientes que não te cabem mais. Tem ambientes que não te aceitam mais. É por isso que o profeta ele é rejeitado. A maioria dos profetas são rejeitados. Amém? Alguma pergunta para a gente acabar? Glória a Deus. Aleluia. Deixou a gente sem palavras. Não era o meu propósito. Meu propósito é fazer vocês conhecerem a identidade eterna de vocês. Amém? Por quê? Porque nós somos uma geração que está vivendo as vésperas do Maranata, as vésperas da volta de Cristo. Entendeu? E nós não podemos ser mais confundidos, enganados, vilipendiados. Aquilo que tu carrega é precioso, aquilo que tu carrega não pode ser roubado. O diabo está tentando roubar o que tu carrega, porque ele sabe que quando ele toca no que tu carrega, ele te neutraliza.
entendeu? Ele te neutraliza. Pessoas proféticas mudam ambientes. Escreve isso aí. Homens e mulheres proféticas mudam ambientes. Não estou dizendo de profetas, estou dizendo de proféticos. Amém? Se você é uma mulher com mentalidade profética, você vai mudar o ambiente da sua casa, você vai mudar a realidade do seu marido, você vai mudar a realidade das suas finanças, você vai mudar a realidade dos seus filhos. Por quê? Porque você é profética. Rakamandarabakatash. E o teu profético se manifesta na tua boca, naquilo que tu fala. Por quê? Porque o profético carrega a vida. Amém? Amém. Aqui é o capítulo 37. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos. Deus não podia simplesmente dizer, Ezequiel, senta aqui, né, que eu vou fazer tudo e tu só vai olhar como se faz. Podia ou não podia? Ele era Deus. Mas ele começa fazendo uma pergunta. Podem esses ossos reviver? E o que Ezequiel diz? Se tu quiseres, tu o sabes, porque a unção vem de ti, o manto vem de ti, a autoridade vem de ti. E Deus diz, então, Ezequiel, profetiza, porque eu não vou fazer nada sem antes revelar aos meus servos, os profetas. Deus não trabalha só, Deus trabalha na eternidade a partir dos proféticos. Então, o diabo está tentando te enganar, ele está tentando te dizer assim, olha, tu não pode, tu é fraca, olha como tu é. Não, a mentalidade profética que tu carrega vai te dar a autoridade para você mudar a tua realidade. Escreve isso. A mentalidade profética que tu carrega vai te dar a autoridade para mudar a tua realidade. Por quê? Porque homens e mulheres proféticas, elas têm a autoridade da palavra. Elas carregam a palavra. Lembra que eu falei de 1 João, capítulo 1, versículo 5? Primeiro João, capítulo 1, versículo 5, 6 e 8. 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito que habita em pessoas proféticas testemunha da verdade, porque o Espírito é a verdade. Então, pessoas proféticas não falam através das circunstâncias, não falam através da mentira, elas falam através da palavra que elas carregam. Elas falam da verdade que elas carregam. Versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho nos céus. Preste atenção. Há 3 que dão testemunho nos céus. Quem são os 3? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que dão testemunho na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Por quê? Porque a água e o sangue estão no corpo de Cristo. Quando Cristo é perfurado, sai água e sangue do seu corpo. E onde ele é perfurado? Na costela. Aí eu quero te entregar mais uma chave para a gente encerrar, tá? A água, o sangue e o Espírito estão no corpo de Cristo, que está na igreja. Amém? Nós carregamos a água, nós carregamos o sangue e nós carregamos o Espírito, porque esses 3 são um só. Agora, onde Jesus é furado? Jesus é furado no lado, por quê? Porque ali nasce a igreja. A igreja nasce da sua costela. Assim como a mulher que nasce da costela do homem, a igreja, que é a mulher, nasce da costela do último Adão. Não do segundo, do último. Não virá outro Adão depois dele. Ele é o último Adão. Então, nós, como igreja, nós somos gerados da estrutura que guarda o coração. O que é a costela? É a estrutura que guarda o coração. Amém? Aí eu vou entregar uma chave para você, mulher.
Lembra do que você foi formada? Você foi formada da costela do homem, da estrutura que guarda o coração. Você tem que aprender a guardar o coração do seu marido. Você tem que guardar o coração da sua casa, você tem que guardar o coração dos seus filhos. Você é guardiã do seu lar. Você tem que ser intercessora. A tua casa, o teu ambiente muda quando você aprender a liberar palavras de destino, palavras que mudam a realidade, palavras que transformam ambientes. É isso que vai mudar toda a realidade da sua casa quando você entender que o manto que você carrega, né, o manto de filho te proporcionou carregar um manto profético, o manto da autoridade, do revestimento, da unção, que vai te fazer mudar realidades. Amém? Alguma pergunta para a gente encerrar? São 10h40, né? Eu acho que dá para a gente ficar mais uns 20 minutinhos aí juntos, né? Eu tenho. O teu nome é Moisés mesmo, escolhido pelos seus pais Moisés? Não, não. Não. Porque o Meu nome Senhor. é outro. Teu Até nome alguém que conhece essa história, eu preguei. Onde foi que eu preguei? Eu preguei em Montevidéu, não foi, Graciela? Tu estava lá, né, em Montevidéu? Tu lembra, né, que eu contei? Cadê a Gladys? Sumiu já? Gladys, tá ali. Porque o Senhor falou assim para mim, esse nome que ele carrega é o nome profético, que é um nome de libertador. E o Senhor falou bem assim, que todas as nações que você vai, você liberta um povo cativo no mundo espiritual. Amém. É forte. Esse nome eu recebi do Senhor. Moisés eu recebi do Senhor. Alguma pergunta mais, Rosana? Achei pontual, profeta, sobre guardar o coração, porque esse é um tempo que o Senhor tá pedindo isso, né, para a igreja. E sempre eu me deparei com os detalhes da palavra do Senhor. E nós vamos ver na última ceia que João, ele está encostado no peito, né, de Jesus. E ali nos relata que Jesus vai estar dizendo que um deles ia trair, né? E eu sempre, quando eu oro, eu digo para o Senhor, Senhor, eu sei que nas entrelinhas da tua palavra há uma revelação tão poderosa daquela conversa que não ficou registro, mas quando eu leio o Apocalipse, eu vejo esse registro dessa conversa que Jesus já começa a ter com João na mesa, na ceia. Então, sobre guardar o coração significa intimidade, significa estar próximo, estar pendente, estar sempre atento àquilo que o Pai vai pedir, daquilo que o Pai vai entregar, né? Porque há uma responsabilidade muito grande no Espírito de nós entender que o Senhor espera de nós uma entrega total. Amém. É verdade. Você sabia que no original, quando o Senhor vem na direção do dia e chama Adão, né? No original ali, quando ele diz, Adão, onde tu estás? No original é, Adão, eu não te sinto. Não é Adão, onde tu estás? É Adão, eu não te sinto. Por quê? Porque Deus, ele falava com Adão dentro dele mesmo. Entendeu? Então, quando Adão cai, ele peca, é como se ele tivesse saído de dentro de Deus. Então, o pecado, a queda, impediu que Deus sentisse Adão. Então, quando a gente entende que o nosso Deus é um Pai de amor, é um Pai amoroso, que Ele está preocupado conosco, está preocupado com o nosso coração, nós também vamos voltar a esse lugar onde nós conhecemos o coração do nosso Pai. Porque João, Rosana, você sabia que cada apóstolo carrega um desenho profético? Cada apóstolo.
porque eles são fundamentos, né? Você vai ver que Apocalipse fala que eles viraram fundamentos. Então, João, ele é o desenho profético de João é amor. Ele era o discípulo que carregava amor. Agapeu. E quando você vê em João capítulo 20, quando Jesus ressuscita, você vai ver que Maria traz a notícia e Pedro e João saem correndo. Mas quem vai à frente e corre mais ainda? João. Diz a Bíblia que João acelerou o passo, começou a correr e deixou Pedro para trás e chegou primeiro. Porque quem ama sempre chega primeiro. Quem ama sempre está à frente. Quem ama não se neutraliza, quem ama não é retido, quem ama não para, quem ama avança. Quem ama está correndo para cumprir o seu propósito. Quem ama não se deixa neutralizar por nada. Amém. Então, a intensidade do nosso amor por Deus será a intensidade da nossa carreira ministerial. Eu vejo muito, Amélia, quando eu te olho no espírito, eu vejo muito João na tua vida. Amém. Tu carrega esse desenho profético de João. Porque tu ama as vidas, tu ama as almas e tu não mede esforços. Tu sempre está à frente, correndo e indo, e tu vai nos lugares remotos, e tu vai nos lugares onde ninguém quer ir, e tu vai muitas vezes com pessoas que não têm oferta, que não têm dízimo, mas tu vais, e tu investe, tu avança, e tu tem gastado a tua vida nesse propósito de ir, de pregar para os que realmente precisam de uma palavra, né? Uma palavra que está conectada ao teu coração, porque tu carrega esse amor pelas vidas, tu carrega esse amor pelas almas. E quem carrega amor não pode ser neutralizado. Quem carrega amor não pode ser parado, porque o amor é uma das sementes da eternidade. Vai passar profecia, vão passar os dons, mas o amor não passará, o amor não vai acabar. Então, o amor é a única semente da eternidade que nós carregamos aqui na terra. Aleluia. Amém, glória a Deus. Ali sobre guardar o coração, né? Em Provérbios fala bem assim, capítulo 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Glória a Deus. Guarda o coração, guarde o seu coração. Amém? E eu vejo assim, Gislane, eu vejo como que uma semente de preocupação na tua mente, sabe? Amém. Uma preocupação que dá uma inquietação no teu coração em relação a muitas coisas que tu tá vivendo, a muitas coisas que você tá assim, é como se fosse esse furacão, né, que a Rosana falou, tu tá em um tempo de furacão, sabe? Mas tu sabe o que significa a palavra preocupado? A palavra preocupado significa se ocupar antecipadamente. E o Senhor manda te dizer, não te preocupa. Amém. Descansa. Pessoas preocupadas não descansam, pessoas preocupadas não desfrutam do presente contínuo, da bênção diária que o Senhor tem para dar. Então, tem bênçãos que Deus quer te entregar hoje. Amém? Para você desfrutar hoje, não te preocupa, descansa do Senhor. E o inimigo tem trabalhado para neutralizar aquilo que tu carrega dons, não deixa que o inimigo neutralize os dons que tu carrega, avança, amém? Não deixa que os ambientes mudem quem tu és, não deixa que, pelo contrário, muda os ambientes, cambia os ambientes pela palavra profética que tu carrega, pela identidade profética que tu carrega. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cláudio, eu vejo 2 anjos atrás de ti, e cada anjo tem como que um rolo em cada mão, é um pergaminho enrolado. E esses anjos, eles estão aí há muitos anos. E é como que existem
palavras que tu não consegue acessar, mistérios que tu não consegue acessar. É como que coisas que estão prontas, que são tuas, mas tu ainda não te apercebeu que são tuas. Amém? E é como se o Senhor estivesse me mostrando assim, ó, essa promessa é dela. E como que tu tardou tanto, Deus enviou outro anjo. Né? Vai ter uns 10 na volta. Mas o Senhor te diz, olha, eu vou te colocar em um tempo de acesso, em um tempo em que eu te dimensionarei e tu vais poder tocar naquilo que hoje tu não tocas, tu vais poder ver aquilo que hoje tu não vês, porque eu vou abrir os teus olhos espirituais e eu vou acelerar o teu chamado, ele vai se tornar tão violento que tu vais passar a viver pelo chamado, tu vais passar a comer pelo chamado, tu vais passar a entender que as tuas necessidades, elas são consequências do teu estacionamento. Tu parou. E porque tu parou, tu estás em uma represa e ali as necessidades começaram a surgir e o Senhor quebra essa represa hoje e Ele te coloca em um ambiente que tu vais acelerar, que tu vais avançar e que tu vais tocar na promessa que Deus tem para a tua vida. Não te limita, diz o Senhor. Não te limita, diz o Senhor. E o Senhor está requerendo de ti um sinal, tá? Isso não tem nada a ver com religiosidade nem nada, mas vai haver um sinal, o sinal de Sansão. Você sabe qual é o sinal de Sansão? E o cabelo de Sansão voltou a crescer. Racantaraba. Teu cabelo não vai mais cair. Quando tu toma banho, teu cabelo cai. E o teu ralo se enche de cabelo porque ele está caindo, teu cabelo está fraco, porque o teu cabelo fala disso, da fraqueza espiritual que tu tem vivido, mas o Senhor rompe isso, e como sinal o teu cabelo vai voltar a crescer, porque o Senhor vai te dimensionar e tu vais viver uma nova temporada, uma temporada tão violenta no espírito que a tua casa vai mudar, o teu ambiente vai mudar, tuas finanças vão se destravar em nome de Jesus. Rakamandarabakatash. Rakamandarabakatash. Ramandorokovandarabacatas. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Rokovandarabacatas. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo. Storomandarabacatas. Aleluia. Glória a Deus. Miriam, volta a te alegrar pela presença do Espírito, Miriam. Miriam, volta a dançar na presença do Senhor com alegria. Miriam, volta a louvar o nome dele, Miriam. Porque eu te tenho com prazer, eu te tenho com alegria na minha presença, Miriam. E eu removo a tristeza do teu coração, diz o Senhor. Eu removo a tristeza do teu espírito, Miriam, diz o Senhor. E eu te faço entender que a alegria vem de mim. Eu sou o espírito da alegria que faz o novo saltar de alegria, que faz com que a gazela corra de alegria, e assim será o Senhor. Eu vejo um tempo de Sara na tua vida, como Sarai que se renovou, Rakamandarabas. Tu viverás um tempo de renovo, e tu vais dar fruto, e tu vais gerar o profético nessa casa. Essa casa vai viver o profético em nome de Jesus, porque o Senhor não permitirá que essa casa houve uma temporada que o manto foi enterrado. Eliseu morreu e o manto não teve para quem ser passado, o manto foi enterrado com Eliseu. E eu profetizo em nome de Jesus, o manto não vai ser enterrado, o manto desse ministério não vai ser enterrado, o manto dessa casa não será enterrado em nome de Jesus. Porque Deus vai levantar uma nova geração, uma geração que vai sair do útero de Sara. Tu não és mais Sara aí, tu és Sara, diz o Senhor. E eu te transiciono para essa temporada de útero profético, de útero que vai gerar da Ramandara. O Senhor te diz nesta noite, Sara, ouça a minha palavra, tu és Sara. Tu vais dar à luz a uma geração que vai ter o manto, e o manto não será enterrado. Santo. Aleluia. Quando o pastor estava orando pela Miriam e falando sobre Sara,
Deus falava bem assim: eu tô dando fertilidade sobre a vida dela. Eu tô dando fertilidade sobre a vida dela. Deus está te fazendo uma mulher fértil. Uma Rama, mulher fértil sobre a sua vida, sobre a sua geração. Uma Rama, fertilidade. Aquilo que estava morto, o Senhor está dando vida. Rakataramandarababass. E como profeta do Senhor, declara em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua fertilidade vai alcançar a tua geração. Essa fertilidade profética que o Senhor está te entregando hoje vai alcançar o teu filho, vai alcançar a tua nora, em nome de Jesus. Takamandorokovandara. Vai alcançar a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graciela, eu vejo... É forte que eu vou te entregar, tá, Graciela, minha guria. Há um saudosismo no teu coração que te impede de viver o novo. Eu te desconecto desse saudosismo, porque o que tu viveu não vai se comparar ao que ainda eu farei na tua vida, diz o Senhor. Eu te corto desse saudosismo, eu te corto do teu passado, do que tu viveu, do que tu foi, do que tu fez. Ramandaraba. Esse tempo já passou, o Senhor te estabelece em um presente contínuo, onde tu vais viver o novo, tu vais acessar o novo. Eu profetizo o vinho novo na tua vida, eu profetizo o vinho novo, uma unção nova em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida o novo em nome de Jesus. Tu vais acessar o novo, tu vais viver o novo, e Deus colocará na tua boca uma palavra que vai tocar aquele lugar através da tua vida. Tu vais carregar um novo em nome de Jesus. Rama, eu renovo o teu coração, filha. Eu renovo a tua mente, em nome de Jesus. E eu tiro de sobre ti o pó. Eu vejo como que um vento sopra sobre ti, Graciela, e tira uma poeira, é como se fosse um pó fino, sabe, do deserto, a poeira do deserto. E o Senhor está dizendo, o tempo do deserto na tua vida chegou a fim, porque agora eu te faço tocar na promessa, acessar a promessa. Ramandarabakatastoyandoros. Ramandarabakatas. Amém, gente? A gente não vai parar, hein? A gente vai embora. Ramandarakatastoyandoros. Santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Santo, Tu és santo. adoramos o teu nome, Tu és santo. Tu és santo. Adoramos Tu és santo, santo. o teu nome. Tu és santo, Senhor. Como um rio que corre, como um rio que corre, como um rio que corre. Santo, santo. Santo, Aleluia. santo, santo. Olha, eu queria dar um conselho para vocês que são aí do Uruguai, tá? A Ana está em Pelotas, é perto de vocês. Eu, se fosse vocês, eu mandava a passagem dela para ela passar um final de semana com vocês aí, viu? Olha, Não sabia que a gente não é podia porque- fazer isso. E não é porque eu quero promover minha esposa, não. É porque o Espírito está dizendo, a Ana precisa tocar, porque ela está em 10 dias proféticos de céus abertos. Amém. Ela vai chegar aí com sementes
desse ambiente profético. E tem sementes que precisam ser semeadas no Uruguai. Amém. Sementes do renovo que o Uruguai precisa experimentar. Glória a Deus. E eu escuto muitas palavras, assim, sabe, em relação ao Uruguai. Especificamente ao Ministério Tabernáculo. Muitas palavras eu escuto, assim, tipo assim, agora acabou, agora encerrou, agora vai fechar, mas mal eles sabem que é do Senhor, e aquilo que o Senhor planta, ninguém pode arrancar. Mas existe uma temporada de uma nova semeadura para uma nova colheita, diz o Senhor. Então, gente, ó, um conselho que eu dou para vocês, tá? Entre em contato com ela, falou, Ana, nós vamos comprar a tua passagem para te vir para cá, passar um final de semana e ministrar em nós. Juntem-se no lugar, vejam um ambiente onde vocês possam estar juntas para ela ministrar em vocês, tá? E, Cláudia, vai para o Uruguai. Vai para lá, Cláudia. Daniele. Ela vai passar aqui em Itajaí. Junta todo mundo e vamos para lá. Profeta Moisés, então, com a Cláudia para eu e a Gabi encontrar com a Daniela e ela lá junto com a Ana. Vamos ir. Ver com a Cláudia, a Gabi, encontrar com a Ana e a Dani na cidade da Cláudia, nós 4. Ela vai aí. Tem 4. Nós receber também. Estou preocupada, porque eu não quero ser egoísta e quero dividir ela com você. Eu não quero ser egoísta e quero dividir ela com você. Se ela quiser ir primeiro aí, pode ir. Ela disse que vai passar aqui em casa. Então, não, mas, ó, é algo amém, que... eu divido ela com vocês. Não, ela já falou, ela está aguardando eu a Cláudia, né, Cláudia? Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Se as gurias quiserem que ela vá lá primeiro, amém, porque a gente tem que dividir, não vai pegar tudo para nós. Ela que vai lá primeiro, depois passa aqui. O que eu estou dizendo é assim, eu já sabia que ela ia passar por aí, ela vai ficar um dia com vocês aí, né? Ela vai ministrar uma noite aí, né? Mas ela precisa passar no Uruguai, entendeu? Sim. Ela precisa passar no Uruguai antes. Então, assim, se organizem, tá? Orem, busquem no Senhor e vejam, porque se vocês se unirem, vai estar o quê? Rosana, Geislane, Miriam, Graciela, Gladys, não sei quanto que é a passagem dela, vai ficar baratinho para vocês. Amélia também, faltou a Amélia. Amélia, cadê ela? A Amélia já saiu, né? Sim, não, estou aqui. Aí. Ali, a Amélia, bem quietinha. E de repente vocês marcam... Sim. De repente vocês marcam no lugar, numa chácara, né? Não sei, algum lugar que vocês possam estar juntas e ela impartir sobre vocês, né? Oi. Lá em casa. Sim, perfeito. Ô, Amélia, tu dirige na estrada, Amélia? Não. Mas ela pode vir, a gente paga a passagem e daí tá. Claro, sem problema. Ou todas vão lá onde está a Ana, em Pelotas? Não, ela vem, porque nós temos mais aqui, ela só vem ela, não é? Daí fica melhor, acho. Ela está com a Juliana. A Juliana não vai largar ela, pode ter certeza. Ela está com a Juliana. A Juliana é escudeira dela, não larga ela de jeito nenhum. Gente, a gente poderia abrir as câmeras para a gente tirar um print? Eu já fiz isso. Já fez? Tu já fez, mas a Ida está escondida. Ô, Ida. Abre todo mundo no computador, eu consigo ver todo mundo. Aí eu tiro um print. Tá, tira. A Ida estava igual o crente da CIA, né? Serviço secreto, escondida. Ô, Moisés, ela tem uma escolta ali, a filha dela, a Gabi. Olha, que legal. A Gabi. Oi, Gabi. Quem está mais aqui fechado? Tem. Deixa eu ver quem está aqui. Não tem mais ninguém. Tem um G e um M aqui embaixo. Quem é G e M? É a Miriam, M. Ah, sim. A Miriam está fechada, né? E o G é a Gladys. A Gladys está aí, Graciela? Tá. Fala para a guria, se ela não entrar agora, eu vou puxar a orelha dela. Ela tá ali, bem bonitinha.
Eu vou aí só para puxar a orelha dela, se ela não entrar aí. A Miriam, eu acho que já saiu, né? Eu tô aqui, cadê a minha... Tá fechada a minha. Pronto, falta só agora Não, a não tá não. Gladys e a Graciela entrar. Aí a Graciela saiu também agora. Para mim não tá aparecendo as gurias. Não, elas fecharam as câmeras. Vamos ver se elas abrem as câmeras aqui. É porque eu acho que elas já estavam de roupa de dormir, né? Ai, Zoida. Não, não tava, não. Oi, ó. Apareceu A outra ali, Suzy. ó. Oi, A tudo Suzane. bem? Uma Tudo banana. bem? Não é? Que tremendo, né? Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite. Foi uma noite maravilhosa. Eu pensei que eu ia entrar, viu, guria? Eu ia só puxar a tua orelha. Eles entraram, a Gladys e a Graciela entrou. Vem, Vamos lá, eu vou dar o print aqui então, tá? entra aqui. Tá. Todo mundo sorrindo em 1, 2, 3. Pronto, dei o print. Vou mandar para vocês lá, tá? Gente, E manda pra Aninha também. que tremenda noite. Para mim foi um grande privilégio ministrar para vocês, tá? Obrigado pela paciência em me ouvir, tá? Desculpa que eu me estendi um pouco aí, mas a Ana já sabe, quando tu vai, olha, vê se tu vai rápido, Ana. Quando o Espírito dirige, não para. Amém? Amém. Obrigada, Moisés. Obrigada. Deus Deus abençoe, abençoe. tá? Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, meninas. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus Tchau, abençoe. Gabi. Amém. Tchau, tchau. Aperta, coisa.